Jesus falou assim, e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. E deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar? Ó Deus, vamos ter agora esta aula de evangelismo. Abençoe este momento, para que seja de grande edificação para a nossa alma. Em nome de Jesus, e nos prepare para levar o Santo Evangelho a tanta gente que não conhece o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu me alegro muito aqui de poder falar do tema de evangelismo, e usando esse capítulo, porque esse é um capítulo assim que Jesus está encerrando o seu ministério público e privado também, né? O seu ministério geral com os discípulos antes da morte, preparando os discípulos e orando por eles. E preparando os discípulos para a missão, exatamente de evangelismo do mundo, e orando, se entregando a Deus Pai para morrer por eles, e falando também do futuro dessa obra evangelística, dessa obra missionária, mostrando aqui que tudo estava no propósito do Pai e do Filho, antes de todos os tempos. E Jesus está orando aqui, falando de coisas que Ele e o Pai acertaram antes de existir um mundo, né? E pedindo exatamente, solicitando, orando dentro deste acordo eterno entre Ele e o Pai. Então isso é muito importante para a obra de evangelização. Eu quero então destacar, meus irmãos, alguns conselhos somente, como nós temos feito. O nosso método de evangelismo com este evangelho é exatamente de lermos o evangelho, o capítulo, até o evangelho inteiro, se a pessoa aceitar, gradativamente, né? Encontros, pode ser marcado, pode ser casuais,
E também, em momentos assim que as pessoas nos chamem para fazer uma oração, ou até para darmos uma palavra, às vezes as pessoas dão oportunidade para os crentes, né, para falar da Bíblia, alguma coisa, e aí nós podemos usar esses estudos, os capítulos, para evangelizarmos as pessoas que estão ali. Mas eu quero destacar então, como nós podemos usar esse capítulo para o evangelismo, quais são os conselhos que nós podemos tirar daqui para nosso trabalho de evangelização, em termos assim, de como nós devemos ser como evangelistas, e um método aqui destacado por todo esse trecho aqui, desde o capítulo 13, na verdade. Então, um conselho para o evangelismo, irmãos. O que é que nós devemos falar para as pessoas usando este capítulo, especialmente? Eu sugiro o seguinte, que nós destaquemos o versículo 1 e 2, quando Jesus diz assim, Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ou seja, nós devemos mostrar para as pessoas que, como eu coloco aqui, você pode acompanhar no esboço, devemos mostrar às pessoas a glória de Deus na cruz de Cristo, seu amor por pecadores manifesto ali. Devemos mostrar como o pecado nos afastou de Deus e como Ele poderia, somente Ele, Deus, né, poderia nos salvar. E o fez em Cristo, fazendo que morresse por pecadores como nós, sendo assim a maior expressão do seu amor. Note que Jesus diz, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Glorifica o teu Filho aonde? Na cruz. E na cruz está a maior expressão do amor de Deus pela humanidade. E assim, o Filho é glorificado em morrer por nós, e o Pai é glorificado em ter enviado o Filho. E é isso que Jesus está aqui orando. Então nós devemos falar para as pessoas, meu amigo, a cruz de Jesus mostra de maneira mais que qualquer outra obra dele, mostra o amor de Deus pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós somos pecadores, nós estamos condenados ao inferno eterno. Só Deus poderia nos salvar. E Ele faz, colocando o nosso pecado sobre o Filho dele, para que o Filho dele pague pelos nossos pecados. Me diga se isso não é a maior expressão do amor de Deus. Sim, é. E ali Deus é glorificado. Então você quer conhecer, eu estou dizendo assim como nós poderíamos falar às pessoas, né? Você quer conhecer a Deus, compreenda a cruz, a obra da cruz, o que Jesus veio fazer. Aquilo glorifica sumamente ao nosso Deus, o seu amor, a sua graça. Deus é amor, você não gostaria de conhecer este Deus que é amor, né? E vamos então falando às pessoas, mostrando como Deus salva no seu Filho, a natureza da salvação, como as pessoas podem ser salvas nele, né? Pela fé nele. Um segundo ponto aqui que eu destaquei, irmãos, é que nós devemos mostrar-lhes que a vida eterna é exatamente conhecer esse Deus em Cristo, em seu amor. Você lembra que ele diz, eu nem coloquei aqui o versículo, eu esqueci mesmo, mas o versículo é o versículo 3, vamos ler. Assim como lhe deste poder, versículo 3, né? E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, irmãos, vejam que coisa maravilhosa, que a vida eterna é conhecer a Deus, e é conhecer Cristo, é conhecer a Deus em Cristo. Os homens, como eu coloco aqui no nosso esboço, o pecado é morte e condenação eterna. É quebra total das relações com Deus. E, consequentemente, porque os homens se afastam de Deus, é profunda ignorância sobre Deus. As pessoas não conhecem a Deus. Mas em Cristo nós somos reconciliados. É nesse Cristo que é o enviado, como ele diz, aquele que me enviou, e o conhecemos. Nós podemos conhecer a Deus em Cristo, e isso é vida eterna. Nós devemos enfatizar muito para as pessoas que não conhecer a Deus é morrer. E a vida está em conhecer a Deus, mas eu só posso conhecer esse Deus em Cristo. Então falar para elas do que é vida. Vida não é acúmulo de bens, não é nem mesmo a saúde física, ainda que essas coisas sejam boas. Mas vida é conhecer a Deus, é saber quem Deus é amar a Ele na pessoa do seu Filho. Aí, irmão, nós podemos dar o nosso testemunho, né? Aproveitar e falar como nós éramos antes sem conhecer a Deus, como nós amamos a Deus e é maravilhoso, é verdadeira vida. É andar com Ele, é amá-lo, é servi-lo. E vida eterna, vida que não acaba com a morte. Vida que vence a morte. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá.
Então, esses dois pontos que eu acho, eu estou assim, bem rapidamente tocando, irmão, mas são pontos que a gente pode conversar com as pessoas, ler outros versículos da Bíblia, mas são temas muito evangelísticos que estão aqui neste capítulo, tá? Conselho para nós evangelistas. Tem 3 conselhos hoje para lhes dar, baseado nesse capítulo. Primeiro, nós devemos lembrar que todo o nosso trabalho está inserido no eterno plano entre o Pai e o Filho. Isso nos munirá de confiança em Deus, coragem, consolo, perseverança. A obra da evangelização não é obra humana. A obra da evangelização é uma obra decidida antes de existir o mundo. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 2 e 4. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Jesus já veio salvar mesmo, Jesus não veio tentar salvar. Jesus veio salvar todos aqueles que o Pai lhe deu na eternidade. No versículo 4 diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, quando nós vamos evangelizar as pessoas, nós devemos ir nessa confiança, irmãos. Eu não estou indo fazer nenhuma tentativa, não sou eu que vou converter ninguém, mas eu vou falar às pessoas com amor, desejando realmente que elas creiam, e confiança, porque eu sei que aqueles que são de Deus vão crer. Pode não crer agora, pode até demorar, mas vão crer. Então isso vai me munir o quê? De confiança, de coragem, eu não vou ter medo dos homens, de consolo quando eles não me derem atenção, e de perseverança, porque eu não vou desistir, porque eu sei que aquela obra não é minha, é obra de Deus. Segundo conselho que eu quero lhes dar, como evangelista, é que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, orando pela bênção e glória de Deus em tudo que nós fizermos como evangelistas. Jesus, que era Jesus, orava, passava horas orando, irmãos. Ele subia no monte e ficava ali orando ao Pai. Ele, antes de se entregar na cruz, orou. Então, como é que a gente não vai orar? Olha, não tem jeito, tá? Qualquer trabalho para Deus é com oração. Porque é Deus que abençoa. Quando eu não oro, eu estou dizendo que eu trabalho por mim. E não é por mim. É pelo poder de Deus, é pela graça de Deus. Então, Jesus nos deixa exemplo. Ele orou. Então, nós devemos ser pessoas de oração. Orar pelos nossos familiares, amigos, vizinhos. Porque é Ele que converte e é Ele que nos capacita para nós falarmos. Terceiro conselho, irmãos. Devemos lembrar que o amor e a unidade da igreja mostra o amor de Deus ao mundo e que foi enviado ao mundo não para se contaminar, mas para testemunhar. Tem 3 coisas aqui que eu queria destacar. Primeiro, é aquilo que eu falei há pouquinho, respondendo aí a pergunta dos irmãos na escola dominical. Olha o que Jesus diz no versículo 22 e 23. Vamos ler? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, como é que o mundo vai conhecer que o Pai tem amado a eles, irmão? Olha, e que os tens amado a eles. Quem é que vai conhecer isso? O mundo. O mundo vai conhecer que Deus nos ama pela nossa unidade em Cristo. E unidade pressupõe o quê? Amor em Cristo. Serviço uns aos outros. Aquilo que eu falei para vocês há pouquinho. As pessoas entrarem na nossa igreja e elas verem assim, esse povo se ama, esse povo serve uns aos outros, esse povo é amado por quem? Por Deus. Né? Isso é extremamente evangelístico. Não existe evangelização num contexto de ódio, de confusão. Isso não é um contexto apropriado para a evangelização. Né? E outra coisa, eles foram enviados ao mundo. Olha o que Jesus diz no versículo 15. Não peço que o tires do mundo. Eles foram enviados ao mundo. Não devemos ser pessoas isoladas, separatistas. Não falo com aquele ali porque não é crente. Eu só falo com crente. Como é que eu vou evangelizar? Né? Então eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que ir a elas, eu tenho que ser uma pessoa receptiva, solícito, mas eu devo lembrar que o que Jesus no mesmo versículo diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja,
é ir ao mundo, mas não é se contaminar com o mundo, mas é ir ao mundo levando a palavra de Cristo ao mundo, sendo santificado e guardado do mal no mundo, que é mal, que é pecador, que não ama a Deus. Então eu coloquei assim aqui para resumir. Foi enviado ao mundo não para se contaminar, mas para testemunhar. Então, nós devemos evitar extremos, né? Vocês acho que os irmãos já conhecem grupo de cristãos que eles se isolam. Eles não querem falar com ninguém que não seja crente, eles ficam só naquele grupo deles, aí não evangelizam ninguém. E vocês vão encontrar outros grupos de cristãos que querem ser igual ao mundo, dizendo que querem ganhar o mundo. Os dois estão errados. Os dois são extremos. Como é que nós devemos fazer? Não devemos nos isolar, devemos ir às pessoas, mas não devemos ser iguais a elas, nos contaminar com os pecados delas. Ao contrário, nós vamos a elas para testemunhar. Esse é o equilíbrio da evangelização verdadeira. O isolacionismo impede a evangelização totalmente. Ou, vamos dizer assim, vou colocar da seguinte forma, o mundanismo da igreja destrói a verdadeira evangelização. Tá certo? Porque a igreja passa a ser igual ao mundo, né? O verdadeiro evangelismo é ir ao mundo, levar a palavra sem se contaminar com o mundo, mostrando a verdade de Deus. E por último, irmãos, o método destacado, diálogo com amigos à mesa das refeições, vamos olhar ali o capítulo 13, versículo 26, esse é o versículo que eu estou destacando nesses capítulos aqui, que Jesus respondeu, é aquele que eu der o bocado molhado, e molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Já expliquei para vocês nas últimas aulas, que o método aqui de edificação que Jesus estava fazendo, como ele fazia várias vezes, era de comer, de conviver com as pessoas. E aqui ele dá, inclusive, um bocado de pão até para Judas, hein? Até para Judas, para alertar Judas do que ele estava fazendo. Então, é assim que a gente evangeliza, sendo pessoas que os outros podem chegar perto de nós, que nós podemos convidá-los para um almoço, então ali naquela convivência, naquela conversa, nós temos oportunidade de evangelizar. É isso, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado porque nós tivemos aí a oportunidade de tratar desses assuntos tão importantes. Nos edifica, nos firma, Senhor, para que nós possamos, pelo Espírito Santo, sermos pessoas que têm essa consciência do capítulo 17, levar o Evangelho com coragem, nos amar para podermos evangelizar e ir ao mundo com amor, sem se contaminar, mas para levar a palavra, e que possamos então levar a mensagem da vida eterna àqueles que estão mortos. Senhor, nos use para isso. Nos abençoe, Senhor. Abençoe a nossa igreja, abençoe cada um de nós individualmente assim, em nome de Jesus. Amém.